O drama de um agricultor do sul do país que foi abandonado pela companheira e teve que criar o filho recém-nascido sozinho. Eu digo, mas também não vou deixar ele também, né? E não vou dar para ninguém também, eu disse. Eu vou ficar com ele, eu disse para ela. Sem emprego fixo e preocupado com a criança, Norberto pediu à justiça o direito ao salário maternidade. É nosso bem mais precioso, é assim que a gente tem. Quem vai ficar criança, vamos apoiar aquelas pessoas que vão fazer esse cuidado com as pessoas que estão nascendo. Já esta família do Recife recorreu aos tribunais para que a mãe tivesse redução da carga horária e mais tempo para cuidar do filho, que é portador da síndrome de Down. Todo dia a gente está na luta. Quando não é terapias, é médico. Ele tem que fazer sempre acompanhamento com nefrologista, urologista pediátrico. Nesses casos, o servidor, embora goze de boa saúde, também fará jus à redução da jornada sem necessidade de compensação e nem tampouco a redução do seu salário, para poder prestar a assistência necessária àquele seu dependente, no caso específico, uma criança. O abate polêmico da onça Juma durante a cerimônia das Olimpíadas em Manaus levou o Exército Brasileiro ao banco dos réus. O Ministério Público questionou nos tribunais o uso do animal no evento. Ela se sentiu acuada, ela se sentiu com medo, estressada o tempo todinho e teve essa reação. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Para os pais de primeira viagem, criar um filho já é um desafio e tanto. Agora, imagine um pai solteiro neste papel, sem emprego fixo e nem o apoio da mãe da criança. O drama foi vivido por um agricultor do sul do país e, diante de tanta dificuldade, ele entrou na justiça para ter direito ao salário maternidade. Estamos a 230 quilômetros de Porto Alegre. Em São João do Polesine, os 2.600 habitantes desfrutam de uma vida típica do interior. O Norberto é um dos moradores da cidade, só que a rotina tranquila dele teve uma mudança radical no começo de 2015. O nascimento do primeiro filho. Ela me pediu para mim que era para mim ir lá, que ela ia ganhar o neném, né? Aí ela tava aí, ela foi pro hospital, né? Aí depois eu fui lá e ela já em seguida ganhou o neném, né? A mãe de Norberto conta que a chegada do neto foi uma notícia inesperada para toda a família. Eu disse para ele o que ele tinha ido fazer, que por quê? Que ele não contou para nós e para a família dele. Foi o que eu disse para ele, né? E aí eu disse, ele ficou quieto, não disse nada, né? Aí eu disse para ele, agora aconteceu isso, tu vai sumir. Tu vai assumir o neném, eu disse para ele. E ele disse que sim, né? Ele disse que ia assumir. Mas essa história teve outra surpresa. Dessa vez, nada agradável. A mãe do bebê disse a Norberto que não queria o filho. Foi uma coisa assim meio estranha para mim, né? Que já eu fiquei muito nervoso e coisa, né? Já não. Eu digo, mas também não vou deixar ele também, né? E não vou dar para ninguém também, eu disse. Eu vou ficar com ele, eu disse para ela. Com a decisão de assumir o filho sozinho, vieram mais responsabilidades. Norberto precisou da ajuda da mãe e tinha que se desdobrar entre o trabalho e os cuidados com a criança. Foram tempos difíceis. Tinha que trabalhar, né? E de noite tinha que cuidar dele, né? Então, não foi fácil. O Norberto é agricultor aqui em São João do Polesine, na região central do Rio Grande do Sul. Só que ele não tem uma renda fixa por mês. E como as despesas em casa aumentaram com a chegada do filho, ele decidiu seguir o conselho da irmã mais velha e procurou o INSS.
O agricultor entrou com um pedido para receber o salário maternidade. Por lei, o benefício é concedido a mães biológicas ou adotivas durante 4 meses. Mas desde 2013, com a mudança na legislação, esse direito foi estendido também aos pais biológicos, viúvos e adotantes. Só que Norberto não se enquadrava em nenhum desses requisitos. Por isso, o INSS negou o pedido. Foi então que ele recorreu à Justiça. A minha argumentação foi a contemporaneidade das relações, né? É uma família diferente, uma família formada hoje por pai e somente o filho, mas por pai e somente o filho desde os primeiros dias de vida. Então a peculiaridade da situação era essa. Ao analisar o caso, a juíza da Primeira Vara Federal aqui de Santa Maria levou em conta a situação do agricultor e também as necessidades da criança. A magistrada entendeu que ele tem sim direito a receber o benefício e determinou ao INSS o pagamento de 4 salários mínimos para Norberto. Nessa decisão que nós entendemos é que essas previsões revelam que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria legislação previdenciária entende como risco social protegido no salário maternidade não só o parto, claro que se tem todas as intercorrências em razão do parto, mas não é só ele. O que se pretende através do salário maternidade é dar guarida para aquela pessoa que vai se responsabilizar pela criança nos primeiros meses de vida. Para a juíza, negar o benefício seria desamparar a criança, que deve ter a proteção do Estado. É nosso bem mais precioso, é assim que a gente tem. Quem vai ficar a criança, vamos apoiar aquelas pessoas que vão fazer esse cuidado com as pessoas que estão nascendo. O INSS não recorreu. Norberto espera agora pelo pagamento das parcelas, mas já faz planos com o dinheiro que vai receber. Vou deixar para ele guardar, né? Botar uma poupança e guardar para ele, né? Porque quando ele precisa, ele vai ter, né? Uma preocupação que ele espera que o pequeno Guilherme também tenha no futuro. Um dia, de repente, eu vou precisar dele, né? Então, e ele vai me ajudar, né? Então, para mim é só uma alegria, né? Como a gente viu na reportagem, cuidar de uma criança pequena não é fácil. E quando elas têm alguma limitação ou precisam de um acompanhamento de perto, a dedicação dos pais nesse processo é essencial. Por isso, no Recife, a mãe de um menino com síndrome de Down pediu para ter a carga horária no trabalho reduzida e, assim, conseguir acompanhar o filho em alguns tratamentos. Alessandro Moura conta essa história. Vinícius se encanta com a musiquinha e fica todo manhoso com os pezinhos nessa almofada. Parece até brincadeira de criança, mas na verdade é uma sessão de terapia ocupacional. Ele só tem 1 ano e 3 meses e já tem a agenda cheia de compromissos. É que para superar algumas limitações físicas, o pequeno precisa ter bastante esforço e, é claro, carinho dos pais. Um trabalho diário que vai refletir na qualidade de vida que Vinícius terá no futuro. Cada passo é um motivo de comemoração. Todo dia a gente está na luta. Quando não é terapias, é médico. Ele tem que fazer sempre acompanhamento com nefrologista, urologista pediátrico. O pediatra dele sempre. A gente sempre tem que estar investigando o que ele pode ter. Então ele também vai no ortorrino, cardiologista. Todos os especialistas a gente está indo, neurologista, para investigar se ele pode ter mais alguma coisa para a gente tratar desde o começo, para ele ter uma qualidade de vida cada vez melhor, né? Luana tem motivos para ficar preocupada. Vinícius tem síndrome de Down e nasceu com uma má formação no sistema urinário. Os tratamentos são intensivos e o acompanhamento constante. Essa terapeuta explica que os resultados dependem do compromisso e da participação da família. Como ele tem imunidade muito baixa, é uma criança que ele pode adoecer mais rápido. Então tem que ter cuidado se o tempo está frio, se ele está com a roupa certa, se ele está comendo a comidinha na temperatura normal ou temperatura ambiente.
Então tem uma série de cuidados para evitar que ele vá desenvolver alguma doença. Para dar toda a dedicação ao filho, Luana teve que fazer várias mudanças na rotina. Isso porque, como funcionária pública na Universidade Rural de Pernambuco, ela tem que cumprir uma carga horária de 40 horas. Uma jornada incompatível com tantas atividades do filho. A saída foi pedir administrativamente a redução do tempo de trabalho na instituição. A lei já me permite diminuir essa carga horária, contanto que eu compense o horário. Só que o outro horário é o horário que a gente está no médico, está nas terapias, então é inviável compensar. Mesmo explicando o quadro de saúde e as necessidades do filho, Luana teve o pedido negado. A instituição alegou que o Estatuto do Servidor Público prevê a redução da carga horária sem alteração do salário e compensação apenas quando o funcionário possui algum tipo de deficiência, e não nos casos em que o dependente tem deficiência. Insatisfeita com a resposta, Luana procurou a justiça. Para esse defensor público, o argumento da universidade fere diretamente os direitos das pessoas com deficiência. É no sentido que não apenas o servidor portador de necessidade especial faz jus à redução, mas também aquele servidor que tem dependente seu, portador de necessidade especial. Nesses casos, o servidor, embora goze de boa saúde, também fará jus à redução da jornada sem necessidade de compensação e nem tampouco a redução do seu salário, para poder prestar a assistência necessária àquele seu dependente, no caso específico, uma criança. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Luana teve uma resposta positiva. O relator do caso conversou com nossa equipe. De acordo com o desembargador federal Edilson Nobre, a redução da carga horária é direito assegurado em um tratado que tem força de emenda constitucional, a Convenção de Nova York, um documento firmado junto à Organização das Nações Unidas. A Convenção estabelece o livre desenvolvimento e que os poderes públicos têm que atuar nesse sentido. Na hora que o Brasil incorpora um documento desse ao direito interno, a administração pública tem que acatar esse documento e também o judiciário aplicá-lo nas suas decisões. A decisão garantiu à servidora o direito de ter a carga horária reduzida de 40 para 20 horas semanais, sem ter que compensar esse período ou ganhar menos no fim do mês. Mais tranquila com o resultado, Luana só quer saber de cuidar de Vinícius e garantir ao pequeno uma vida saudável e um caminho repleto de alegrias. Eu espero que ele se desenvolva o máximo possível, todo o potencial dele, e que a gente seja feliz. Uma espécie ameaçada de extinção abatida com um tiro de pistola pelo Exército depois da cerimônia das Olimpíadas em Manaus. Lembra disso? O caso da onça-pintada Juma teve repercussão internacional e levantou questionamentos sobre o uso de animais silvestres em eventos públicos. A questão foi levada à Justiça pelo Ministério Público e a repórter Eliane Virt mantém os detalhes. O aviso da onça é claro: esse território tem dono. Quem dá o alerta sonoro grave e forte é sanção. A onça-pintada é um dos 25 animais que estão sob os cuidados da NEX, uma organização não governamental que luta pela preservação dos felinos no Brasil. Situada em Corumbá de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, a ONG abriga ainda sussuaranas, jaguatiricas e a onça preta, a chamada pantera. A maior parte foi resgatada das mãos de caçadores e traficantes. Esses felinos, às vezes eles ficam com a pessoa que mata, porque ela vê neles uma possibilidade de um futuro negócio ou tráfico, ou então leva um gatinho para casa achando que vai poder criar. A tentativa de domesticar o animal selvagem é outro problema comum, principalmente no norte e no centro-oeste do país. Em alguns casos, as onças são mutiladas, têm as garras e presas arrancadas. Na medida em que vão crescendo, o destino é mesmo o abandono. O bicho vai crescendo, você percebe que a brincadeira do bicho começa a ficar mais pesada, né, porque ele precisa de mais desafios.
E quando ele chega nessa faixa de 1 ano e meio, 2 anos, você percebe que o animal começa a te olhar diferente, ele começa a se comportar diferente. Isso é porque o instinto do animal começa a falar mais alto. Brutus nunca conheceu uma floresta. Domesticado desde o nascimento, ficou cego por falta de alimentação adequada. A história dele que foi encontrado na beira da estrada, ainda com cordão umbilical, foi entregue para um casal. Esse casal tinha uma filha com poucos meses de idade e essa mulher chegou até a amamentar o Brutus, no próprio peito. Enquanto era novinho era bonito, gatinho de um lado, criança do outro, só que o bicho cresce muito rápido. A onça-pintada é o maior felino das Américas, um símbolo das florestas brasileiras e que está na lista do Ministério do Meio Ambiente de animais silvestres ameaçados de extinção. Recentemente, o abate de uma onça como essa durante a cerimônia de revezamento da tocha olímpica em Manaus gerou debates sobre a utilização de animais silvestres em eventos públicos. Segundo depoimentos dos envolvidos, a onça foi sacrificada no Centro de Instrução de Guerra do Exército porque teria se soltado do equipamento de segurança e não pôde ser contida com tranquilizantes. Com a repercussão mundial da morte do animal, a liberação das imagens oficiais foi suspensa. Mostramos esse vídeo feito por um cinegrafista amador, disponibilizado no YouTube para a veterinária especialista em felinos. Ó, a boca aberta e a linguinha já demonstrando que ela tá estressada assim, que aquilo tá desconfortável. O barulho de sirene, ó, quando dá a sirene ela se mostra tentando sair e estressada. A veterinária explica que a onça-pintada não costuma atacar o homem, mas isso pode ocorrer em situação de risco ou forte estresse. Eles não vão geralmente reagir para te atacar, a não sei que haja uma necessidade dele se sentir muito acuado, ou então ele está caçando. Ela se sentiu acuada, ela se sentiu com medo, estressada o tempo todinho e teve essa reação no pós. E sim, os felinos eles evitam o embate. O episódio levou o Ministério Público a entrar com uma ação na Justiça Federal contra a União. O objetivo é que o Comando Militar da Amazônia deixe de utilizar animais silvestres em eventos públicos, sem a autorização dos órgãos ambientais, como explica o procurador responsável pelo caso nesta entrevista feita pela internet. É importante observar que a MPF não questiona a decisão específica de se ter sacrificado a onça porque é uma situação de estado de necessidade. O militar acabou tendo que realizar essa escolha, ou sacrificava a onça, ou assumir o risco de que o animal atacasse as pessoas e os danos seriam muito mais graves. O que nós questionamos são as circunstâncias em que a onça foi utilizada, foi exibida no evento público. Uma onça havia sido autorizada e a outra onça não havia sido autorizada. Em relação ao uso e transporte de animais silvestres em eventos públicos, a Justiça já atendeu ao pedido do Ministério Público. O fundamento da decisão, em primeiro lugar, foi o artigo 225 da Constituição Federal, que reza que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de protegê-lo para si e para as futuras gerações. A União recorreu e o caso deve ser discutido agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que vai decidir ainda sobre outros itens da ação civil. Entre eles, a condenação do Exército pelo uso do animal sem licença ambiental, o pagamento de indenização de até R$100 mil pela morte da onça e uma indenização por danos morais coletivos de pelo menos R$1 milhão. O Exército não quis se pronunciar sobre o caso e nem sobre a ação judicial. Por e-mail, o Centro de Comunicação Social informou que suspendeu imediatamente qualquer atividade com a exposição de animais silvestres. Para a coordenadora da ONG, que mostramos no início dessa reportagem, a proteção da espécie depende principalmente da aplicação efetiva das leis contra os caçadores, os maiores predadores da onça-pintada. Se a onça for considerada pelos brasileiros como um patrimônio natural da nossa biodiversidade, eu acho que ela dá um up, sabe? Inclusive em termos de penalidade, de cumprimento de lei. Então eu gostaria de ver, pelo menos, nosso animal símbolo, tão fascinante e desconhecido, como um patrimônio natural, sim.
seguro-desemprego é pago na hora em que o cidadão mais precisa, logo depois de uma demissão. Só que uma trabalhadora de São Paulo, mesmo atendendo a todos os critérios para ter direito ao benefício, teve o pagamento suspenso. Tudo aconteceu porque ela continuou contribuindo para a Previdência, mesmo sem estar com a carteira assinada. A repórter Letícia Lagoa explica melhor o caso. Quem sabe que vai encontrar uma fila pela frente, vale aquele ditado: é melhor esperar sentado. E quando se trata de uma agência da Previdência Social, a situação pode ser ainda pior. O número de atendentes é pouco para tanta gente e o sistema informatizado nem sempre funciona. Eu poderia ter feito isso da minha casa, eu não precisaria ficar aqui 4 horas esperando ou pegar uma senha, almoçar, voltar, quer dizer, um tumulto. As reclamações são muitas, mas a necessidade de se ter uma garantia para o futuro é ainda maior. Márcia diz estar ansiosa para descansar depois de 30 anos de trabalho. E enquanto não sai a aposentadoria, ela decidiu continuar contribuindo todo mês para o Caixa da Previdência. A gente trabalhou enquanto jovem e a gente pensa no futuro, que a gente já não vai ter mais o mesmo vigor, a mesma saúde, né? Então, eu toda a vida quis pagar, eu toda a vida trabalhei registrada. No Brasil, eu tenho 2 tipos de segurados, os obrigatórios e os facultativos. Quem são os obrigatórios? Empregado, doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. São obrigatórios por quê? Porque a lei manda eles pagar. O facultativo é aquele que paga se ele quiser. Dona de casa, bolsista, estagiário, estudante, tá? Ou qualquer pessoa que não trabalhe de forma remunerada e queira pagar. Foi o que fez a dona de casa Maria Lúcia depois de ficar desempregada. Ela passou a contribuir para o INSS como segurada facultativa, para não perder na contagem de tempo para a aposentadoria. Mas o que era para ser uma tranquilidade lá na frente se tornou um problema. Depois de 2 anos, quase 2 anos, eu fui dispensada do trabalho, né, sem justa causa. E cheguei a receber dei toda a entrada no processo do seguro-desemprego, recebi a primeira parcela e a partir da segunda estava bloqueada. Por causa de dificuldades no agendamento de um requerimento administrativo, Maria Lúcia decidiu entrar com um mandado de segurança na Justiça. No processo, nós requeremos a concessão das demais parcelas do seguro-desemprego, que ficaram faltando. Ela recebeu a primeira parcela e depois, como ela manteve a contribuição de facultativo, foi cessado, porque eles acreditaram que fosse como individual. Na defesa, o Ministério do Trabalho alegou que no sistema Maria Lúcia estava cadastrada como profissional autônoma, o que indicava que ela possuía renda e por isso o benefício foi suspenso. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância e determinou o pagamento do restante das parcelas do seguro-desemprego à dona de casa. Para a desembargadora, que julgou o processo, estar desempregado é condição fundamental para o recebimento do benefício. O correto seria que a população em geral tivesse acesso a essas informações para que pudesse exercer o direito como ela exerceu. Ela fez o certo, né? E orientar quem está lá no Ministério do Trabalho e do Emprego para ver se voltou a contribuir, está contribuindo como facultativo, não tem renda. Então tem que haver uma educação previdenciária e um treinamento correto para quem trabalha com essas questões na administração. Maria Lúcia, que só conseguiu o primeiro emprego aos 52 anos, sabe o quanto é importante ter o direito garantido. Achei bárbaro, achei que realmente houve justiça, porque eu tinha direito, né? Eu trabalhei, eu fui dispensada de maneira sem saber o porquê, então eu tinha esse direito. Já no Rio de Janeiro, mesmo depois de contribuir durante anos para a Previdência, um psiquiatra só conseguiu o direito à aposentadoria especial por meio de uma decisão da Justiça. Entenda o porquê na reportagem. Para este psiquiatra, conseguir o tão esperado descanso depois de 30 anos de trabalho no serviço público foi uma tarefa difícil.
Ele queria ter assegurada a aposentadoria especial. Eram situações assim estressantes, desgastantes, inclusive perigosas. A Constituição de 88 garante este direito aos profissionais que trabalham em condições especiais, prejudicando a saúde ou a integridade física. O problema é que a norma vale apenas para os trabalhadores da iniciativa privada e não se aplica ao servidor público. Por isso, ele procurou um advogado. A saída foi a adoção das regras que são aplicadas para os seletistas, né, no regime geral de previdência social, que é aplicado, no caso, para aposentadoria especial, que são 25 anos no caso dele. O psiquiatra então reuniu toda a documentação exigida e apresentou o pedido ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Mas ele não teve nenhum retorno e resolveu acionar a Justiça para que a solicitação fosse analisada. A decisão foi favorável na primeira instância, mas a União recorreu e o caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por unanimidade, os desembargadores negaram o recurso e mantiveram o direito do psiquiatra à aposentadoria especial. A pessoa não pode ficar aguardando anos, que seria exatamente o tempo, esses anos seriam o tempo que ela teria para usufruir da sua aposentadoria e ela, ao invés de usufruir da sua aposentadoria, ela passa anos tentando ver reconhecido o seu direito. O Via Legal chega ao fim, mas eu volto na próxima semana com mais decisões da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!